Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. O portal Brasil 247 divulgou novas conversas entre procuradores da Lava Jato que comprovam as acusações feitas pelo empresário e ex-deputado Tony Garcia contra o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro pelo União Brasil do Paraná. Em entrevistas recentes, Garcia vem afirmando que atuou ilegalmente como um, entre aspas, agente infiltrado a mando de Moro e dos procuradores de Curitiba. Tony Garcia também vem afirmando que, para permanecer em liberdade, era obrigado a buscar informações que pudessem comprometer desafetos e adversários políticos de Moro. No programa de hoje, vamos repercutir essas denúncias envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro e sobre a operação da Polícia Federal que apura fraude na aquisição de kits de robótica em escolas de Alagoas. Luciano Cavalcante, ex-assessor de Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, é suspeito de ter recebido dinheiro em hotel. As investigações apontam para prejuízos públicos que chegam a mais de 8 milhões de reais. Alvo de uma nova CPI que tem como objetivo criminalizar seu trabalho e a luta por reforma agrária, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, abriu as portas dos assentamentos e acampamentos para mostrar sua produção de alimento, em harmonia com a preservação do meio ambiente. O Revista analisa a CPI do MST e discute a quem interessa a revisão do Plano Diretor de São Paulo. Para o Ministério Público, faltam estudos técnicos e participação popular na discussão do novo texto. Urbanistas e movimentos de luta por moradia alertam que a revisão vai permitir mais verticalização na capital paulista. E milhares de colombianos foram às ruas em diversas regiões do país nesta semana para apoiar o governo do presidente Gustavo Petro. A convocatória, feita por movimentos populares e partidos, ocorreu em meio a uma crise vivida pelo mandatário colombiano, classificada pelo governo como uma tentativa de, entre aspas, golpe suave. A situação política na Colômbia e a indicação pelo presidente Lula do advogado Cristiano Zanin para a vaga no Supremo Tribunal Federal, o STF, também serão destaques hoje. Zanin deverá ocupar a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, caso tenha o nome aprovado pelo Senado. Em sua 27ª edição, a Parada do Orgulho LGBTI+, de São Paulo sai às ruas em defesa de um tema fundamental: políticas sociais para LGBTI+, queremos por inteiro, não pela metade. O evento acontece neste domingo e reafirmará o compromisso com a luta contra qualquer tipo de discriminação, além de promover o respeito à diversidade e a construção de políticas afirmativas para a população LGBTQIAP+. A parada também é uma manifestação social que reivindica direitos, promove a visibilidade e celebra a diversidade, com ações políticas e cultural. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. O Portal 247 divulgou novas conversas entre procuradores da Lava Jato que comprovam as acusações feitas pelo empresário e ex-deputado Tony Garcia contra o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. Em entrevistas recentes, Garcia vem afirmando, por exemplo, que atuou ilegalmente como um agente infiltrado a mando de Moro e dos procuradores de Curitiba. Tony Garcia também vem afirmando que, para permanecer em liberdade, era obrigado a buscar informações que pudessem comprometer desafetos e adversários políticos de Sérgio Moro. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Joaquim de Carvalho, que é jornalista e colunista do Portal 247. Joaquim de Carvalho, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cosmo. É uma alegria estar aqui de volta, né? Porque eu já fui entrevistado por você, já tivemos um papo aí, eu acho que cerca de um pouco mais de um ano, talvez, né? E então é sempre um prazer estar aqui na TVT.
Joaquim, vamos repercutir essa questão, essas denúncias do Tony Garcia, que aí colocam o ex-juiz Sérgio Moro e atual senador pelo Podemos do Paraná no olho do furacão. Primeiro, depoimentos e denúncias de Tacla Duran, agora Tony Garcia. Joaquim, a pergunta, até onde vai essa questão e denúncias envolvendo Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato? Cosmo, eu digo para você que vai longe. Depois do Tony Garcia, já surgiram áudios, um depoimento, eu até entrevistei, de um preso pela Polícia Federal que viu a instalação de uma escuta clandestina ali na carceragem da Polícia Federal. E ele já encaminhou esse depoimento em áudio para o Supremo Tribunal Federal, para o ministro Dias Toffoli. Eu estou falando de mais um exemplo, foi Tacla Duran, Tony Garcia, agora surge esse preso que se chama Ailton Gonçalves da Silva. Eu diria que tem muito ainda por ser revelado, porque os desmandos, eu diria crimes de Sérgio Moro, eles foram cometidos ao longo do tempo e foram muitos. Portanto, as pessoas agora estão se sentindo em segurança para poder fazer a denúncia. Aproveitando o que a gente comentou, Tacla Duran, agora Tony Garcia, o STF tem dado resposta a tudo isso, pedido medidas de suspensão dos processos lá na TRF4. Como é que você vê isso, Joaquim? Se essa atuação do STF está sendo suficiente para, de fato, a gente ter uma resolução? Por enquanto foi um pedido de suspensão, mas queria ouvi-lo. Bom, primeiro que eu acho que essas medidas, elas, embora sejam positivas, são tardes, elas vêm tarde, porque isso era para ter ocorrido em 2014, quando começou a Lava Jato. Ali já houve abuso, e esse abuso foi relatado ao STF na ocasião, e o próprio ministro, na ocasião, Teori Zavascki, recuou de uma decisão que ele tinha tomado, porque Curitiba jamais poderia ter feito aquela operação. A investigação, é claro, poderia ocorrer e deveria ocorrer. Investigação sobre qualquer fato, qualquer notícia criminosa deve existir, mas ela teria que ocorrer em São Paulo, ela teria que ocorrer no Distrito Federal. Moro, ele era um juiz que escolhia o que ele iria investigar porque ele tinha alvos a serem perseguidos. Então, é positivo que seja tomada agora essa decisão de suspender esses processos num setor do judiciário brasileiro que está absolutamente contaminado pelo Sérgio Moro. Mas poderia ter ocorrido antes. E se ocorresse antes, nós não teríamos um golpe parlamentar que foi dado pelo ambiente criado pela Lava Jato, nós não teríamos uma prisão política e, portanto, injusta do Lula, e nós não teríamos Jair Bolsonaro como presidente. Portanto, tudo isso que o STF poderia ter evitado. Porém, é aquilo que é o ditado popular, antes tarde do que nunca. Quer dizer, que seja agora. E está tomando essa medida, ela é correta, e acho até que está tomando em defesa de si próprio. Isto é, o próprio Poder Judiciário, tentando, mesmo que tardiamente, mostrar que o Judiciário funciona, de que o Judiciário não admite que haja no seu seio, uma máfia. Porque foi disso que se tratou a Lava Jato, o esquema que o Moro criou, que é anterior à Lava Jato, é preciso dizer. A Lava Jato foi o auge, o ápice, mas o Moro já fazia isso desde que assumiu, ou pouco depois, né, de assumir a 13ª Vara, que na época era a 2ª Vara, lá em Curitiba. Deixa eu fazer uma correção aqui. Antes, no início do nosso bate-papo, eu falei que o atual senador Sérgio Moro, do Podemos, na verdade, ele é do União Brasil, pelo estado do Paraná. Agora, Joaquim, ao se confirmar essas denúncias do Tony Garcia, você é um jornalista experiente, está há muito tempo cobrindo política, os bastidores de Brasília. Como é que fica a nossa democracia num momento tão delicado como esse? A gente vem saindo de um governo que atacava constantemente os poderes constituídos legalmente, e agora vem essas informações de que um ex-deputado estava infiltrado para colher informações, basicamente uma inquisição lá na Operação Lava Jato, em Curitiba, no Paraná. Queria te ouvir sobre essas questões num momento tão delicado como a gente vem de fortalecimento da democracia e respeito aos poderes constituídos legalmente, Joaquim.
Eu acho que a própria denúncia do Tony Garcia já é um sinal de amadurecimento da nossa democracia. Nós fomos muito testados e nós perdemos parte da democracia com um golpe e uma prisão política. Sabemos disso. A eleição do próprio Jair Bolsonaro. Houve próprio governo dele, nós tivemos ali uma pressão, uma tensão muito grande que arranhou mesmo, nós temos que dizer isso, a nossa democracia não acabou com a democracia, mas arranhou muito. Então eu vejo que isso pode fortalecer e deve fortalecer, e digo mais, certamente fortalecerá mais a nossa democracia, porque mostra que ninguém pode usar o poder judiciário para atingir fins escusos, e é o que o Moro fez. Então, se você observar, o Moro, quando o que está se revelando pelo próprio Tony Garcia, que ele abusava e violava o sistema legal para atingir objetivos que eram dele, pessoais, objetivos políticos. E o resultado nós sabemos, ele foi para a política. Ele ajudou a eleger o Bolsonaro, depois foi para o Ministério da Justiça, queria o STF e virou senador. Então eu vejo que, e o próprio Deltan Dallagnol, mas eu diria que a própria democracia está se protegendo, no sentido de, olha, vocês não podem tudo. A disputa é permitida a todos. Agora, você não pode usar o sistema de justiça para cometer crime. E o que acontece? O Moro, pelo que disse Tony Garcia, ele se apropriou, por exemplo, ele usou o Tony Garcia para se apropriar de um vídeo que é um vídeo comprometedor de desembargadores lá do TRF4. E esse vídeo não está dentro do processo, mas houve de fato uma investigação, porque eu estou com essa investigação aqui. Eu vi, ele investigou o que é chamado, que o próprio Tony Garcia chamou, e era chamado nos bastidores de Curitiba, como festa da cueca. Isso era para constranger e chantajar, certamente. Por que você vai usar um vídeo que você não coloca dentro do processo? Então, o que está mostrando é que o uso do Tony Garcia foi para a finalidade de empoderamento político. Isso certamente. E agora, quando nós vimos, né, a denúncia do Tacla Duran, que eu entrevistei também, já entrevistei em 2017, nós vemos que não era só uma questão de empoderamento político, era também corrupção, que é o que diz o Tacla Duran. Aí você pode dizer, mas cadê o Tacla Duran? Apresentou provas? Ele tem uma conversa com um compadre do Moro e da Rosângela, que é o Carlos Zuccolotto, a quem eu procurei, fiquei na frente do escritório dele, ele não quis falar, nem aceitou uma entrevista ao vivo para mim e para o Luiz Nassif, quando fizemos o documentário A Indústria da Delação Premiada. Foi o que eu ofereci a ele, não quis, fugiu. E por que não disse? Ué, se ele é inocente, ele que diga, mas tinha essas mensagens. E depois tem uma transferência de dinheiro. É como se fosse uma TED, só que é de uma conta fora do Brasil, que vai para a conta de um parceiro da Rosângela Moro em causas, lá em Curitiba, que é o Marlos Arnes, que são todos, eles formam um grupo só. E aí eu diria, não foi só empoderamento político, foi também corrupção, e é isso que tem que ser apurado, e o Judiciário, através do Supremo, está dando mostras de que vai, sim, está investigando já, e é preciso, além de punir aqueles que cometeram crime, tomar medidas para sanear o TRF4. E a própria Justiça Federal, a 13ª Vara Federal em Curitiba. É preciso, na minha avaliação, reconduzir o Apio para a 13ª Vara, porque ele foi o único juiz, desde 2002, que não era desta turma, que era independente. E por isso ele ficou só 3 meses no cargo e foi afastado. Então, uma das medidas para que se recupere a credibilidade do judiciário é que ele volte para a 13ª Vara. Cargo que ele ocupou por critérios objetivos, por um critério de seleção, de remoção, isto é, ele era o mais antigo, é ele que está habilitado para ocupar aquela vaga. Inclusive, aproveitando esses 2 minutinhos finais que a gente tem de conversa, Joaquim, falando um pouco do caso do Apio,
esse caso do afastamento dele, da forma como ele foi feito, a gente pode entender que tem relação com essa mancha, essa infecção que você mesmo comentou que tem no TRF4, né? Total, total. E eu diria, não é só isso, são medidas repetidas. Eu vou dizer, antes dele ser afastado, ele prendeu o Alberto Youssef, que pode delatar o Moro e que está dando indicações de que quer colaborar, porque entregou os áudios da escuta clandestina. O Marcelo Malucelli, que é pai do sócio do Moro, um absurdo, ele revogou. Depois prendeu de novo, o Marcelo Malucelli revogou. Essa era uma das medidas. O Apio, quando descobriu que tinha lá o depoimento do Tony Garcia, em que ele fala, eu fui agente infiltrado. Pessoal, isso é absolutamente ilegal. Absolutamente ilegal. Isso não existe, essa figura desse agente infiltrado por um juiz. E a própria participação do juiz como investigador é também absolutamente ilegal. Então, quando o Apio descobriu este depoimento, ele mandou para o STF. E aí o que aconteceu? Ele caiu. 3 dias depois ele caiu. Fizeram uma reunião e ele caiu. Sem motivo. Porque ainda que seja verdadeiro aquele telefonema, e ele diz que não é, e é uma perícia que diz que a voz não é dele, mas ainda que fosse, ele não comete ali nenhuma infração que justifique o seu afastamento. Então, o afastamento é para o tribunal se proteger, para que não haja investigação. E é necessário que a sociedade brasileira investigue, sim, a 13ª Vara e setores, não todo o TRF4, do tribunal que colaboraram fortemente para que houvesse um golpe no Brasil. Exatamente. E se a gente continuar escarafunchando, parece que cada vez mais a gente vai encontrando mais vestígios, né, Joaquim? Então, conversamos com o Joaquim de Carvalho, que é jornalista e colunista do portal 247. É um prazer ouvi-lo aqui no Revista Brasil TVT de hoje, Joaquim. Eu que agradeço você, Ana Rosa, agradeço o Cosmo, agradeço a TVT, cumprimento todo o público por esta oportunidade. Hoje nós temos vozes alternativas, não há mais independentes na mídia, não há mais um monopólio da palavra. Por isso, essas farsas como esta do Sérgio Moro, elas não prosperam. Até pode, durante um tempo, ter algum lugar, mas ela não prospera, e é por isso que os verdadeiros autores do atentado à democracia no Brasil, é por isso que eles serão punidos, por conta das vozes, e a TVT está incluída entre essas vozes independentes. Muito obrigado. Abraço. A Polícia Federal deflagrou uma operação que apura fraudes na aquisição de kits de robótica para escolas de Alagoas. Luciano Cavalcante, ex-assessor de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, é suspeito de ter recebido dinheiro em hotel. As investigações apuram para prejuízos na ordem de 8 milhões de reais aos cofres públicos. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Paulo Fernando dos Santos, o Paulão, deputado federal pelo estado de Alagoas. Deputado Paulão, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Para mim é um motivo de muita alegria. Queria te cumprimentar, Cosmo, cumprimentar a Ana e dizer que é sempre uma alegria, uma honra participar do seu programa, logicamente fazendo um debate de um tema tão complexo, né, que a sociedade brasileira, infelizmente, repudia, principalmente a gente vivendo no Nordeste, no estado de Alagoas, que é um estado, do ponto de vista de natureza, muito bonito, mas com muitas contradições sociais. E a gente lamentar, infelizmente, esse escândalo no nosso estado. Agora, deputado Paulão, esse escândalo, esta operação da Polícia Federal, ela não diz diretamente do envolvimento de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, é um deputado de Alagoas, mas coloca Arthur Lira no olho do furacão. Eu queria lhe ouvir sobre isso, porque nesta operação deflagrada pela PF, envolve empresários ligados a Arthur Lira e um ex-assessor de Arthur Lira. Veja bem, é verdade, o Luciano, ele mesmo não tendo, eu acredito, uma relação consanguínea com o atual deputado, né, o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara,
Ele é um assessor histórico, praticamente um irmão dele, é uma pessoa que coordena a parte organizativa, inclusive não só do seu partido, o PP, mas aqui no estado de Alagoas, Cosmo, ele é presidente da União Brasil. Ele é uma figura de confiança dos principais assessores do presidente da Câmara. E, logicamente, está envolvido, né? E a prova é que ele foi exonerado do gabinete da Câmara Federal, porque, se continuar, logicamente, poderá chegar, inclusive, na casa do política, né, do presidente da Câmara, que hoje está atingindo o seu assessor. Além disso, ele tem participação no governo, desde o governo Temer, né, que o Luciano ele indicou a representação CBTU Alagoas aqui, que é seu irmão, né? Então, uma pessoa que tem uma vinculação direta e que a Polícia Federal vinha fazendo esse trabalho, a informação que a imprensa destacou desde novembro do ano passado. Portanto, era no governo ainda do Bolsonaro que o Arthur Lira apoiou, né, já que ele foi bolsonarista de carteirinha, apoiando o presidente Bolsonaro, e no mês de novembro essa operação começa e atinge não só um assessor direto do presidente da Câmara, também como um empresário que tem uma relação direta também com o presidente da Câmara. E, deputado, o que Arthur Lira se manifestou sobre todo esse processo é que cada um tem o seu próprio CPF numa tentativa de se eximar, de se afastar de todo esse processo. Mas como um parlamentar já tão vivido, com uma carreira tão longa, pode se afastar de um processo que envolve pessoas que estão tão próximo a ele, no seu círculo ali muito íntimo? Não é fácil, né? Na realidade, o que eu disse anteriormente, a pergunta do teu colega, o Cosmo. O Luciano, ele é uma pessoa de confiança do presidente da Câmara, é um amigo. A prova é que essa parte organizativa, ele quem trata junto com os prefeitos e vereadores na montagem da organização tanto do PP como da União Brasil, coordena a campanha dele no estado de Alagoas, né? Tem uma relação direta, tem um cargo de confiança. Isso tem que ver como será aprofundado essa discussão em relação ao inquérito policial, até que ponto essas pessoas que foram flagradas, né, pela operação do inquérito policial, eles ficarão silentes ou não, né? Se não ficarem silentes, terá desdobramento. Na realidade, quando o presidente da Câmara disse que cada um tem seu CPF e sua responsabilidade, ele tira o corpo de fora e deixa haver navios, não só o assessor, mas também o empresário que tem uma relação orgânica com ele. A ponto essas pessoas ficarão silenciosas e assumirão a responsabilidade, só o tempo vai dizer. Agora, deputado Paulão, as imagens que circularam na televisão e também circulam na internet, um cofre cheio de dinheiro, notas, pacotes, um carro utilizado por Arthur Lira, que era de propriedade dos alvos da operação e que, como o senhor bem trouxe aí desse ex-assessor, ele não é um ex-assessor de 1 ano, 2 anos. Já circula na imprensa que está com Arthur Lira para mais de 2 décadas. Como que o senhor avalia para essa questão e traz esses detalhes aí da política alagoana? Porque parece que andam junto, né? Esse ex-assessor e Arthur Lira. Há décadas. Ele é uma pessoa de confiança. Eu sempre disse, inclusive agora na tua primeira bateria de perguntas, ele só não tem relação consanguínea, mas é uma espécie de um irmão do próprio parlamentar. Ele é uma pessoa de confiança que trabalha há décadas com parlamentar, né? Arthur Lira, eu tive a oportunidade de ser vereador com ele, depois fui deputado estadual. E quando ele chega na Câmara Federal, mesmo tendo um pai senador, né, que hoje não é mais senador, é prefeito de uma cidade
na região metropolitana, Barra de São Miguel. Na realidade, a referência que ele teve de caminhada foi com o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele teve uma caminhada muito forte com Eduardo Cunha. Eu sempre faço um trocadilho. Ele é a criatura que se seu mais do que o criador. Então, uma figura que tem uma estrutura de relação muito forte. O último governo, Cosmiano, é o seguinte: quem criou o RP9, o Orçamento Secreto, foi o economista Paulo Guedes, do governo Bolsonaro. Ele fez essa articulação com o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que ele conhecia, né? O Paulo Guedes, já dono de uma corretora, e o jovem Rodrigo Maia, operador da Bolsa de Valores. E ele criou esse mesmo. O que ocorreu? Só que estava no final de gestão do Rodrigo Maia. E aí ele tentou implantar aquela PEC que vocês acompanharam do terceiro mandato. O Arthur Lira, logicamente, com o Centrão, percebendo a manobra, evitou que isso ocorresse. E quando o Arthur Lira é eleito presidente da Câmara, ele coloca em prática uma ferramenta que tinha sido criada no governo pelo Paulo Guedes, pelo Rodrigo Maia, que foi o orçamento secreto. E aí, na prática, você tem no Brasil a figura do semiparlamentarismo, do Congresso, né? Você tem o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, mais fleumático, menos assodado, que não assumiu essa postura, e teve o Arthur Lira, sim, que na prática foi o primeiro-ministro, né? E um orçamento de bilhões, fez um processo relativo de capilaridade com os colegas parlamentares, e ele controlou um orçamento enorme. Então, antes, o executivo, os ministros, que pediam orçamento aos parlamentares. Quando Lula assume, Lula modifica isso, fazendo com que inclua no orçamento o Bolsa Família como um programa permanente, o reajuste do salário mínimo com ganho real e para os aposentados, já fragiliza esse orçamento, mas a briga continua, porque se depender do Arthur, ele não quer somente isso de poder, ele agora quer justamente uma disputa de espaço para entrar de novo no ministério que no passado recente ele controlou no governo Bolsonaro, que é o Ministério da Saúde. Ele quer controlar ainda o chamado orçamento secreto. Isso que deu a diferença enorme. Aqui em Alagoas, para você ter ideia, dos 9 deputados e 3 senadores, o único que não recebeu o orçamento secreto, que não quis, fui eu. Todos os outros parlamentares, 8 parlamentares, total de 9, e 3 senadores, inclusive, que faz oposição muitas vezes ao presidente da Câmara, todos tiveram acesso ao orçamento secreto. Essa briga, na minha visão cosmiana, vai continuar. O presidente Lula vai ter, infelizmente, vai fazer uma estratégia de médio prazo. Ele vai fazer um processo tático de apresentar cada projeto, tensionar, ter vitórias, ter derrotas, se não for bem costurado. E aí é por isso que fica essa crítica do presidente Arthur, querendo continuar a ser primeiro-ministro, como ele foi no governo do presidente do passado. E, deputado, só para a gente ir se encaminhando ao final da nossa conversa, o senhor mencionou o pai de Lira, o Benedito Lira, que também tem uma carreira política, e a família Lira, como um todo, tem uma trajetória política aí no Estado, e não é de hoje que já diversas vezes membros da família, como o próprio Benedito, foram acusados de corrupção. Ele, por exemplo, sobre a máfia das ambulâncias, um caso que ficou emblemático aí no Estado. Mas eu gostaria de ouvir o senhor sobre como o povo alagoano, como as pessoas do Estado veem essas denúncias de corrupção e essa articulação da família Lira aí no Estado. Como que a população tem lidado com isso? Veja bem, Alagoas não é diferente da maioria dos estados, Ana. A gente faz muito essa colocação,
como se o Nordeste, Alagoas, fosse diferente. Não é diferente do maior estado de São Paulo. Se você verificar o perfil de vários deputados, todos envolvidos em corrupção. Está aí o caso emblemático do ex-presidente, controlou durante décadas o Porto de Santos, que tem uma estrutura maior do que vários ministérios, e a população elegeu ele. Não é? Você chega no Rio de Janeiro, não é diferente. A família Bolsonaro ligada diretamente ao que tem de pior, que é os milicianos, e foram os mais votados. Né? Então, na realidade, infelizmente, o Brasil, esse processo da corrupção não muda do dia para a noite. A sociedade brasileira, devido aos cortes que ocorreram na democracia, o último foi o processo contra a presidente Dilma, a gente tem uma democracia pouco estabilidade. E como diz o presidente Lula, a sociedade vota no prefeito, mas não compreende votar nos vereadores que têm sintonia. O governador não é diferente. E a última eleição não foi diferente. A gente teve uma eleição polarizada, onde o presidente Lula, no primeiro turno, a gente ganhou 6 milhões, no segundo, 2 milhões. E essa sociedade, ela não consegue compreender a importância que tem de votar em deputados federais e senadores que têm a sintonia com o projeto com o presidente Lula. Então, a farra do RP9, do orçamento secreto, ele, infelizmente, foi um elemento que desestabilizou. Então, no caso do ex-deputado federal, ele tem um modus operandi que ele conhece, infelizmente, a estrutura convencional, que envolve vereadores com mandatos, prefeitos com mandatos. Então, eles têm um controle dessa máquina e você ainda não tem um nível de politização para eleger parlamentares que tenha uma caminhada social, um processo de mudança social. O Brasil, a gente ainda está num nível de polarização que eu acredito que não vai demorar, ainda vai demorar muito tempo. É por isso que o Lula está insistindo. É importante a gente eleger o executivo, a gente consiga também eleger parlamentares que tenham a mesma sintonia ideológica de projeto social e de gestão para governar municípios, estados e o governo federal. Tá certo, conversamos com Paulo Fernando dos Santos, conhecido como Paulão, deputado federal do PT por Alagoas. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Ana, é uma alegria ser entrevistada por você, pelo Cosmo, e de forma especial a audiência dos nossos ouvintes internautas da TVT. Dizer que estou à disposição. Em outra vez que eu for convidado, será motivo de alegria e honra. Um grande abraço. A luta continua. Abraço. Alvo de uma nova CPI que tem como objetivo criminalizar seu trabalho e a luta por reforma agrária, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, abriu as portas de assentamentos e acampamentos para mostrar sua produção de alimentos saudável em harmonia com a preservação ambiental. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Ayala Ferreira, da Direção Nacional de Direitos Humanos do MST. Ayala, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo. Obrigada aí pelo convite, em nome do MST, das famílias que vivem nos acampamentos e assentamentos. Gostaríamos de agradecer essa oportunidade de a gente estar conversando com vocês aqui da TVT. Prazer é todo nosso, Ayala. Eu já quero te ouvir sobre essa tentativa de criminalização do movimento com esta CPI. Uma CPI que está andando sem foco, não sabe o que fazer, porque contra fatos não há argumentos. Como é que vão debater e falar sobre alimentação saudável, alimentação sem veneno, alimentação sem agrotóxico e tudo que o MST luta, por exemplo, com a defesa da reforma agrária com terra digna para quem quer produzir e plantar, Ayala? Bom, acho que tu começou trazendo uma questão que para nós é fundamental e nós temos reiteradamente dito nos espaços que estão nos dando a oportunidade, né, de nos escutar. Que essa é a quinta CPI que o MST sofre ao longo da sua existência. Estamos em vias de completar 40 anos de existência e essa é a quinta. Ela é diferente das outras porque ela representa, de certa forma, uma articulação de setores ruralistas,
né, que sem um fato determinado, sem um objeto determinado, abrir uma CPI contra o movimento, num jogo muito desigual para nós que estamos ali acompanhando diretamente essa CPI aqui no Congresso Nacional, né? Para vocês terem a noção, de 54 membros, entre titulares e suplentes, 40 representam os interesses do latifúndio e os interesses do agronegócio. São pessoas que têm um vínculo direto com os ruralistas no Brasil. Então, essa opção, esse lado deles, já leva, né, para um limite concreto, que é de enfrentar uma CPI em que pouco ou quase nada temos condições de incidir, no sentido de apresentar quais são as verdadeiras contradições, né, do modelo agrícola e agrário no nosso país, né? De todas as maneiras, estamos assim muito convictos, né, e com muita clareza, né, de que essa ofensiva na tentativa de criminalizar o movimento sem terra, a luta pela reforma agrária e até mesmo desestabilizar o governo Lula no compromisso com a reforma agrária, nós vamos conseguir enfrentar porque nós temos tido muito apoio, né, a solidariedade das pessoas e a certeza, né, que vem dos nossos territórios, do ponto de vista da produção agrícola, da educação, da cultura, da saúde, né, da experiência de viver sob outra lógica no campo brasileiro. Então, nós estamos muito movidos por essa expectativa, assim, de que vamos passar, como nós passamos pelas outras CPIs, saindo maiores, né, enquanto organização. Agora, gostaria de trazer um elemento que foi um desencadeamento disso, que é algumas assembleias legislativas têm tramitando ali no seu corpo projetos parecidos com esse que está no Congresso Nacional, como em São Paulo, Bahia, Goiás e Pernambuco. Como é que e que criminalizam não só movimentos que ocupam terras sem uso social, terras no campo, mas também que fazem ocupação de prédios e habitações que não estão praticando seu uso social também nas cidades. Então, esses estados que eu mencionei têm aí projetos similares que estão tramitando. Como é que o movimento vê esses projetos e que tipo de atuação tem feito contra eles? Boa pergunta. Ademais desses estados, incorporaria aí também o Espírito Santo, Pará, Rio Grande do Sul. Então, são vários estados, Goiás, né? São vários estados do nosso país que têm articulado desde abril 2 projetos, né? Parecido com o que a gente tem enfrentado no Congresso Nacional, que é a CPI do MST, para investigar o que eles têm chamado aí das ações, né, de invasões, como que quem invadisse no nosso país fosse nós e não aqueles que historicamente se apropriaram de forma indevida do que é parte do patrimônio do povo brasileiro, né, com o tema da grilagem. Mas também, fora as CPIs, também tem projetos de lei que tenta, né, criminalizar e retirar as famílias ou pessoas que são identificadas nos atos de ocupação, não permitindo que essas pessoas pudessem ter acesso às políticas, né, sociais, como Bolsa Família, ou outros programas necessários para garantir a existência de muitas das famílias que vivem em situação de profunda desigualdade no nosso país, né, de profunda instabilidade no nosso país, né? Então, são essas duas movimentações que tem tido, e na nossa leitura compõe o que nós chamamos dessa ofensiva articulada, ora em Brasília, mas também nas assembleias legislativas, dessa frente ruralista, né, muito bem coordenada pela Frente Agropecuária Parlamentar, que tem feito essa orientação. É o mesmo projeto, é o mesmo conteúdo, o que muda muitas vezes os autores, né, os que fazem o pedido tanto da CPI quanto o projeto de lei de exclusão de famílias, de pessoas de políticas sociais tão necessárias no nosso país, né? Ayala, agora, por um outro lado, quando a bancada ruralista e do agro vem para cima do movimento, e parece que a cada dia que passa vai sendo cada vez mais um tiro no pé. E por que eu falo isso? Porque se antes já havia essa discussão do alimento saudável e o alimento sem veneno chegando às grandes metrópoles, a cada dia que passa isso fica mais evidente com o movimento, o MST, dialogando cada vez mais com a sociedade. E junto a isso, o MST abriu as portas para dialogar cada vez mais seus assentamentos e acampamentos. Queria te ouvir como é que está essa troca, essa interação. Olha, o que nós temos dito assim, frente a essa ofensiva de criminalização, nós queríamos aproveitar os espaços, como vocês e outros espaços têm
né, oportunizado para nós do MST, para nós expressarmos e apresentarmos isso que é um acúmulo de uma organização que está há 40 anos fazendo a luta pela democratização do acesso à terra e a luta pela reforma agrária. E o MST se orgulha muito daquilo que nós, né, fomos construindo ao longo do processo de organização das famílias de trabalhadores e trabalhadoras rurais, né? E uma desses orgulhos tem justamente isso aí, né? Esse esforço nosso em produzir alimentos diversos, saudáveis, né? E que possa alcançar a mesa de todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, aqueles que vivem nas cidades, né? E nós, assim, nos orgulhamos, as pessoas mencionam muito do arroz orgânico do MST, mas eu gostaria de dizer que o movimento ele se destaca também por outras iniciativas dessa cadeia produtiva que temos combinado e cada vez mais expandido. Por exemplo, da do leite, da produção de café, de cacau, né, que combina também com o de arroz, do feijão. Então, assim, tudo nesse esforço de garantir que essa diversidade que compõe a base alimentar do povo brasileiro possa chegar de forma saudável, né? E, claro, cada vez mais com custo justo, né, para aqueles e aquelas que mais necessitam, né, de ter acesso a uma alimentação de um custo mais barato, né? Então, acho que esse é o esforço assim, que nós temos feito. E temos dito, do ponto de vista do número, né, daquilo que nós temos organizado a partir dos nossos territórios de assentamentos e até mesmo de acampamentos, nesse esforço de congregar produção de alimentos, também com o esforço de recuperar sistemas, né, ecossistemas que foram lamentavelmente degradados por períodos anteriores aí pela ação, né, do agronegócio, pela ação do latifúndio, né? E aí, aproveitando esse gancho que você fez no final sobre essa preservação que o MST desenvolve também, não só na sua produção, mas no seu entorno, em toda a região que ali atua, queria que você pudesse falar um pouco sobre a iniciativa relacionada ao palmito jussara, que era uma espécie que estava ali beirando a extinção, e o MST recentemente, nessa semana, fez uma iniciativa de plantar. Explica um pouco mais, porque eu acho que os termos você explica melhor que eu posso explicar. Sim. Só compartilhar com vocês, nós vamos entrar no 4º ano, tomamos a definição, nesse contexto do avanço do desmatamento, das queimadas, e que a fuligem chegou das queimadas da Amazônia, chegou no sudeste do Brasil, e aí todo mundo ficou perguntando o que as florestas estão sofrendo. Nós tomamos a deliberação política de impulsionarmos nacionalmente um plano nacional de plantar árvores e produzir alimentos saudáveis. A nossa meta é que nos próximos 10 anos nós cheguemos a plantar 100 milhões de árvores, recuperando ou ampliando, né, a biodiversidade de vários, né, biomas do nosso país, da Mata Atlântica, da Amazônica, né, do Cerrado. Então, essa ação, onde tiver assentamento e acampamento do MST, nós estamos impulsionando esse plano. Ao longo desses 4 anos, desde que nós iniciamos, nós já chegamos a plantar 10 milhões de árvores espalhadas por vários espaços do nosso país. Abrimos cerca de 300 viveiros com capacidade, né, de produção de mudas dessas florestas, né, ou mudas que já estão em extinção ou com risco de extinção, para ser plantadas pelas famílias nos nossos territórios já conquistados, mas também, a depender do diálogo com prefeituras ou com o governo do estado, em alguns espaços urbanos também, né? Nós temos desenvolvido isso. O que nós fizemos essa semana foi no estado do Paraná, então todo mundo bioma da Mata Atlântica, foi cerca de 4 toneladas, né, de sementes da palmeira de jussara, que foi num sobrevoo aéreo em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, né? Desse sobrevoo foi lançada essas sementes que já estavam em fase já inicial de germinação. Nesse esforço, né, não só de recuperar a área, né, do assentamento em que foi feito, mas também em torno da área de preservação permanente, em torno de um dos principais rios que existe ali no estado do Paraná, né? Ali é uma pequena expressão do que o movimento tem feito em vários estados ao longo desses anos, e queremos, até o final de 10 anos, como temos dito, chegar a plantar esses 100 milhões de árvores
recuperando, dando a nossa contribuição com a sociedade brasileira, disso que tem que ser um tema de interesse de toda a sociedade, né? Que é cuidar dos bens da natureza para que as outras gerações possam ter, assim como nós, né, o prazer de se relacionar com a natureza na sua plenitude, né, na sua diversidade. E aí, Ala, e por falar nisso que a Ana acabou de te perguntar sobre o palmito, não tem como falar. O mês passado, o MST realizou mais uma Feira da Reforma Agrária, sucesso total aqui em São Paulo. Milhares e milhares foram até a feira se encerrou com um show maravilhoso, mas o que chamou a atenção foi a gama de produtos diversos, comercializados e que quem foi à feira teve a oportunidade de encontrar. Queria te ouvir também sobre esse momento tão importante. Poxa, foi, como eu disse, depois de, acho 5 longos anos sem realizar a Feira Nacional. Realizamos de 11 a 14 de maio, lá no Parque da Água Branca, a 4ª Feira Nacional da Reforma Agrária. Em torno de 1.700 camponeses e camponesas representando 23 estados, mais o DF, né? Onde o MST está territorializado, de assentamentos e acampamentos. E foi uma feira grandiosíssima, assim. Pelo número de pessoas, né? Contabiliza-se que nos 4 dias mais de 300 mil pessoas circularam pela feira, em torno da culinária da terra, em torno dos produtos que vieram desses assentamentos, desses acampamentos, processados ou não, né, in natura, e também em torno dos seminários e da vasta agenda cultural que nós conseguimos realizar ali na Feira Nacional. Assim, foi muito bonita, né? De toda a produção que foi para a feira, nós doamos cerca de 38 toneladas, né, de produtos que foram doados para bairros e para entidades aí no estado de São Paulo que tem um trabalho, né, que desenvolve um trabalho direto com as pessoas que vivem em situação de rua. Então, assim, foi uma feira muito grande do ponto de vista dos produtos ofertados, da culinária. Nós estamos falando de mais de 97 pratos, né, do Brasil inteiro que foi ofertado ali no espaço do Parque da Água Branca, e as pessoas puderam ter uma amostra do que é a produção do arroz, do leite, mas da diversidade de frutas, de outros cereais, assim foi muito bonito nesse esforço das famílias que se organizaram para estar ali no Parque da Água Branca, né? Tá ótimo. Então, conversamos com Ayala Ferreira, que é da Direção Nacional de Direitos Humanos do MST, que é o Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ayala, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje e trazer tanta informação aí sobre esse movimento que já tem mais de 40 anos, como você mesmo mencionou. Tá, eu que agradeço, gente, a oportunidade, e contamos sempre com o apoio, a solidariedade da sociedade, que reconhece hoje a importância e a necessidade de construirmos organizações de caráter popular como o MST no nosso país para avançarmos, né, na democratização dos direitos e na democracia no nosso país, né? Estamos juntos e a vitória certamente será nossa, que pertencemos à classe trabalhadora. Abraço. Abraço. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Milhares de colombianos foram às ruas em diversas regiões do país nesta semana para apoiar o governo do presidente Gustavo Petro. A convocatória, feita por movimentos populares e partidos, ocorre em meio a uma crise vivida pelo mandatário colombiano, classificada pelo governo como uma tentativa de, abre aspas, golpe suave. Para falar dessa situação política na Colômbia, nós falamos agora com Márcio Monzani, que é secretário-geral da Uniaméricas. Márcio, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT, seja bem-vindo. Obrigado, Cosmo. Obrigado, Ana Rosa. Um prazer estar com vocês de novo aqui na TVT. Márcio, essa semana, vários protestos na Colômbia de populares, um movimento aí organizado por centrais, movimentos e partidos que apoiam o governo de Gustavo Petro. Queria te ouvir sobre esse momento delicado na Colômbia. Petro, que foi eleito por uma coligação
que, acima de tudo, trazia várias esperança para a população colombiana, um governo progressista, mas agora sofre essa tentativa, como o governo colombiano mesmo classifica, de golpe suave. Queria te ouvir sobre esse momento delicado da política colombiana. Não é nenhuma qualificação só do governo, né? Essa semana mesmo, líderes políticos, sindicais, de mais de 35 países no mundo, quase 400 pessoas assinaram uma carta pública denunciando essa tentativa de golpe suave, golpe blando, como se diz em espanhol, né? Então, e há um conjunto de elementos que podemos conversar um pouquinho que passa por isso. E segundo também, que a gente pode conversar um pouco sobre a intenção, o porquê disso, né? O governo Petro ganhou uma eleição que tem uma composição política bastante complexa, ou seja, tem partidos que vão desde da esquerda tradicional, como o Partido Comunista Colombiano, como os novos partidos de progressista, como é o caso do próprio Pacto Histórico, mas também uma parte do centro e um pouquinho da centro-direita era no começo era parte da coalizão de governo. E o governo apresenta 3 reformas importantes para o conjunto da sociedade. Não sei se vocês sabem, mas na Colômbia nós temos algumas situações interessantes. Quase metade da população, um pouco mais da metade da população, ele sai para trabalhar de manhã para receber o dia. Isso é totalmente informalizados. Então, se ele não trabalha, se fica doente ou não tem o trabalho, ele não recebe para comer naquele dia. Na pandemia, isso ficou muito notório, a gente já comentou isso uma outra vez que eu estava aqui, né? Então, o governo propõe 3 reformas importantes. A primeira reforma é criar um sistema de saúde público, um sistema único de saúde, fazer uma reforma da saúde, e isso retira poder e recurso financeiro do setor privado. Uma segunda proposta é uma reforma trabalhista que buscava formalizar um conjunto grande da população, mais ou menos 20, 25 milhões de trabalhadores colombianos seriam beneficiados por essa reforma trabalhista, que significa, além da formalização, terminar os contratos temporários, revisar a questão da terceirização, revisar esses contratos não típicos, como contrato de obra, os PJs, como a gente tem no Brasil. E a terceira reforma importante, que é criar um sistema de pensão que vai além da questão individualizada, introduzir o sistema solidário, que também tem um fator muito importante, porque 50% da população informal nunca se aposenta no final da sua história de trabalho. Então, ele atenderia, por exemplo, as mulheres, principalmente as mulheres que são mães de famílias, que têm trabalhos muito precários das comunidades pobres, e aquelas mulheres que estão em casa, mas também um conjunto de trabalhadores e trabalhadoras, como rurais, uma parte do trabalhador do comércio, uma parte do trabalhador dos serviços, estariam protegidos no sistema de pensão. E isso, obviamente, provocou uma reação muito grande daqueles setores conservadores que tinham, até a vitória do Petro, por toda a história da Colômbia, o controle e as decisões políticas na Colômbia. E falando dessas reformas, um outro aspecto importante também, que foi uma linha tratada pelo Pacto Histórico nas eleições, sobre a reforma agrária e urbana, tão necessária na Colômbia, assim como aqui no nosso país, Brasil, também tão necessária. E no discurso que Petro fez em uma dessas manifestações populares que aconteceram essa semana, ele fala que é exatamente essa tentativa de barrar a democratização da riqueza, que é ele diz que é a principal linha do governo dele, democratizar a riqueza, que de fato estão tentando fazer. E aí eu gostaria de ouvir o senhor também sobre uma questão que a Colômbia, até a eleição de Petro, era o aliado mais forte dos Estados Unidos aqui na região sul da América Latina. O senhor acredita que tem alguma relação isso também, essa tentativa de macular o mandatário Petro de alguma forma? Bom, eu acho que, primeiro, entender um pouco o que significava a Colômbia para os Estados Unidos, para a América Latina. A Colômbia, para os Estados Unidos na América Latina, funcionava mais ou menos como Israel funciona em relação ao Oriente Médio. É uma barreira para não ter uma expansão de uma política que não seja similar à política americana.
né? Então, e a mesma coisa acontecia com a Colômbia. A Colômbia sempre foi uma barreira, ou seja, aí estavam as bases militares dos Estados Unidos. Eu acho que essa barreira ela foi superada antes ela foi, ou seja, os movimentos progressistas superaram isso antes da vitória do Petro. O Petro é parte de um conjunto de países que deram uma guinada importante do ponto de vista progressista, democrático e participativo, ou seja, que escutasse mais as suas populações. Então, eu acho que nem tanto assim o impacto da discussão agora tem que ver com essa perspectiva que tinha os Estados Unidos em relação à Colômbia. Eu acho que passa muito por recuperar o poder que tinha esses grupos conservadores internos da Colômbia, que obviamente favorecem os Estados Unidos, não tenha dúvida, né? Só que a gente viu, por exemplo, o Petro já foi 2 vezes para os Estados Unidos, já teve reunião com Biden, ou seja, já teve algumas conversas, o próprio presidente dos Estados Unidos falou publicamente em relação às mudanças. A questão é mais profunda que isso. A questão é que, por toda a história da Colômbia, existia um grupo muito conservador que entendia que as riquezas da Colômbia era somente para aquele grupo, não para o conjunto da sociedade. E o que propõe Petro com essas reformas, eu acho que, por exemplo, a reforma agrária tem uma dimensão muito superior em relação a outras discussões de reforma agrária, que fala de restituição, porque por conta da violência armada, a maioria dos campesinos colombianos, os trabalhadores da terra na Colômbia, tiveram que migrar para as cidades. Nós temos migrações de 100, 200 mil pessoas, 400 mil pessoas na história da Colômbia por conta da violência. Então, promover a reforma agrária é restituir a terra àqueles que eram proprietários da terra antes da violência, antes do conflito armado. Então, acho que esse é o espírito de distribuição de riqueza que diz Petro. Na verdade, ele não está retirando de alguém, ele está devolvendo àqueles que são os verdadeiros donos dessa riqueza. Acho que esse é um elemento importante. Acho que um segundo elemento importante que tem que ver com isso, com a exploração do campo, é a conversão da produção de energia fóssil em energia limpa, que é uma outra proposta muito interessante que tem o presidente. Não sei se vocês sabem, mas uma parte do país, a exploração de petróleo é feita pelo fracking, que é a destruição completa do solo. Então, o presidente ele foi muito claro que isso ele não ia permitir mais. Então, tem um impacto econômico muito grande nessas grandes empresas petroleiras que exploram isso. Então, devolver a riqueza, quando ele fala de devolver a riqueza, por um lado, é isso, ou seja, restitui a terra àqueles que eram os verdadeiros proprietários, e por outro lado, que ele disse no discurso dele, a gente estava lá em Bogotá, quando ele disse, por que é tão ruim que a empregada doméstica, ou que a funcionária que serve o café numa empresa, tem um contrato formal de trabalho? Por que isso é mal para a sociedade? É isso que é distribuir riqueza que ele está dizendo, que o trabalhador tenha direito a ter o seu próprio contrato de trabalho, que ele possa chegar em casa feliz porque ele trabalhou todo o dia e ele sabe que amanhã ele vai continuar tendo emprego, e ele sabe que ele tem um pagamento de previdência social. Então, esses são os elementos dessa distribuição de riqueza que propõe o Petro. Márcio, na época da eleição, você, como sindicalista, junto com a comitiva, você visitou a Colômbia, esteve na Colômbia. Recentemente você também esteve lá na Colômbia, você falou do discurso do Petro. Queria te ouvir como é que está a questão da mobilização popular em defesa do governo de Petro e Francia Márquez. Porque antes mesmo da coligação, do pacto histórico com Petro e Francia, havia muita mobilização popular nas ruas, né? Vocês presenciaram isso. Queria te ouvir como é que está a situação, essa sensação de mobilização popular em defesa do governo de Petro e Francia Márquez. Eu acho que aqui é um elemento importante que você comenta, Cosmo, porque começou a discussão, ou seja, de uns 20, 30 dias para cá, começou a construção da desestabilização do governo. Então, criaram algumas situações com casos antigos que o próprio presidente já tinha sido inocentado, de voltar a investigar o presidente, começaram a estabelecer processo jurídico contra toda a bancada do Pacto Histórico na Câmara. Para ter uma ideia, um dos senadores, Wilson Arias, ele está sendo processado porque ele criticou a violência policial durante os protestos, antes do Petro. Por isso ele está sendo protestado, porque isso supostamente, segundo a fiscal, que foi ministro da Justiça, segundo a procuradora-geral, que foi ministra da Justiça do antigo presidente Ivan Duque, ela acha que isso é um crime de terrorismo.
ele criticar a violência da polícia, que matou jovens, mais de 15 jovens durante os protestos de 2018. Então, por isso que ele está sendo projetado. Então, essa é a natureza dos processos. E isso gerou, em acordo com a grande mídia, uma campanha dizendo que o governo já estava desprestigiado, que já não tinha mais capacidade de governabilidade, que já não tinha mais apoio popular. Fizeram até, de última hora, uma pesquisa de opinião na sexta-feira passada que mostrava que mais de 70% da população não apoiava mais o governo. As marchas e as mobilizações de anteontem, elas foram importantes porque demonstraram que tudo isso é mentira. Ou seja, eu vou para a Colômbia desde 2004 e eu posso dizer para você, do ponto de vista de amplitude territorial, de participação popular, não só dos partidos que apoiam o governo, não só das centrais sindicais, mas participação popular de povos indígenas, de movimentos independentes, de gente que saiu na rua, foi a maior mobilização que eu vi na Colômbia até hoje, desde 2004 que tenho participado na Colômbia. Foi maior, inclusive, que a de 2018, quando teve os protestos, que teve uma reação violenta da polícia, que não aconteceu agora, porque agora o governo já não reprime o protesto social. Então, isso é muito interessante, porque desmentiu essa narrativa, que era uma narrativa mentirosa. O governo tem um apoio popular enorme. Para que tenha uma ideia, a marcha foi convocada às 10 da manhã e terminava às 2 da tarde. Havia cidades que as pessoas estavam trabalhando durante o dia e saíram pela noite para marchar, voluntariamente, sem ninguém convocar. Simplesmente decidiram, vamos ocupar as ruas em apoio do governo. Então, isso é muito importante, demonstra uma capacidade ainda muito grande do governo de dialogar com a sociedade e demonstra um anseio da sociedade por essas reformas que o governo está propondo. E eu queria trazer um outro elemento aqui, que acho que faz parte dessa discussão de o quanto o governo pode caminhar para frente com as suas propostas, é sobre a ida de Petros a Cuba para assinar, para dialogar com o Exército de Libertação Nacional e, quem sabe, enfim, assinar um termo de paz entre a ELN e o governo colombiano. Algo que está em pauta já há muitos anos e passou por diversos presidentes colombianos e que não teve, enfim, uma resolução. Mas parece que Petro está caminhando para que essa resolução aconteça. Como que o senhor vê isso? O governo tem feito um esforço muito grande para construir a paz total, que é o que eles chamam na Colômbia. A paz total passa por restituição, passa pelo fim do conflito armado, passa por inserção dos ex-combatentes à sociedade, ou seja, a criação do Partido das Farc é um exemplo disso. Os postos, que eles chamam as vagas, que foram destinadas aos ex-combatentes e às vítimas do conflito nesse Congresso atual é um outro exemplo disso. E esse esforço agora, pelo menos o chamado a um cessar-fogo para retomar as negociações é outro elemento importante nesse processo. Qual a dificuldade que enfrenta o governo? Que ainda existem muitos grupos de extrema-direita, que são os paramilitares, que estão organizados. E eles estão, de uma certa forma, atuando contra essas iniciativas, perseguindo ex-combatentes. Nós temos um conjunto de ex-combatentes que foram assassinados depois do processo de assinatura de paz. Nós mesmos como organização sindical, nós temos afiliados à nossa organização um sindicato em Colômbia que é formado só por ex-combatentes, que a gente apoia eles com formação, com preparação e tudo isso, e eles contam como é difícil essa reinserção na sociedade. Muito por conta dessas forças conservadoras, que tem como alvo, ou seja, o trabalhador ele começa a trabalhar numa plantação em uma cidade, esses paramilitares o colocam como alvo, anuncia na cidade que ele era guerrilheiro, ou seja, evidencia a situação anterior, não cumpre as prerrogativas mínimas do acordo de paz. Então, esses são os desafios que encontra, e eu acho que esse chamado que o Petro tem feito permanentemente em relação ao cessar-fogo e à construção do acordo, é parte disso. Mas depois de assinar o acordo, ainda tem um passo muito grande no futuro, que é insertar essas pessoas. Existe, inclusive, eu posso dizer para vocês, em nossas relações, existem empresários interessados que se termine o processo da violência armada. Existem empresários interessados em promover a reinserção dessas pessoas na sociedade.
mas ainda existe forças conservadoras muito grandes que passa pelo uribismo, que passa pelo ex-presidente Duque, que passa pelos paramilitares, que criam dificuldades e barreiras enormes, inclusive violentas, atacando fisicamente e matando algumas dessas pessoas que voltaram ao convívio social. Tá certo, então conversamos com o Márcio Monzani, que é secretário regional da Uniaméricas, e falamos aí da situação atual da política na Colômbia, que seguimos acompanhando, porque é muito importante também que a gente garanta as democracias nos nossos vizinhos aqui do Brasil. É importante que a gente acompanhe esses processos também. Muitíssimo obrigada, Márcio. Imagina, obrigado a vocês, um abração. Abraço. Abraço. A quem interessa a revisão do plano diretor da cidade de São Paulo. Para o Ministério Público, faltam estudos técnicos e a participação popular na discussão final do texto. Urbanistas e movimentos que lutam por moradia alertam que a revisão do plano vai permitir mais verticalização na capital paulista. Sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com Nabil Bonduque, que é arquiteto urbanista e professor titular de Planejamento Urbano na Universidade de São Paulo, a USP. Professor Nabil Bonduque, tudo bom? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar falando na TVT. Professor Nabil, vamos falar então sobre a revisão do plano diretor da cidade de São Paulo, porque é um plano que já tinha sido feito, o plano diretor, inclusive o senhor havia participado na gestão de Fernando Haddad quando foi prefeito nesta cidade, e agora vem um novo texto aí que muitos questionam a participação popular e a verticalização da cidade de São Paulo. Queria que o senhor trouxesse para a gente, para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, o que significa essa revisão e por que essa revisão do plano diretor da cidade de São Paulo agora. Bom, como você falou, eu participei como relator na Câmara de Vereadores, da elaboração do plano diretor estratégico de São Paulo em 2013, 2014, durante a gestão Haddad. Já tinha sido também relator em 2002, na gestão da prefeita Marta Suplicy. E o plano diretor de São Paulo, ele é um instrumento que ele não é de um governo, não é de um Estado, ele é um instrumento de Estado, que tem que ter uma grande participação da sociedade, de todos os segmentos da sociedade. E o que nós verificamos nessa revisão, a revisão está prevista, porque inclusive o Estatuto da Cidade determina que a cada 10 anos será feita uma revisão dos planos diretores, mas a revisão é uma revisão intermediária, não é um novo plano, é ajustes que deveriam ser feitos para que aqueles objetivos que foram aprovados em 2014 possam se realizar, e não um novo plano. Então, o que aconteceu agora aqui em São Paulo foi que o Executivo enviou um projeto que não enfrentava adequadamente os problemas, mas era um projeto que, de certa forma, não alterava substancialmente o plano de 2014, mas a Câmara, através de um substitutivo elaborado pelo relator, ele alterou profundamente o plano diretor. E veja como é curioso, nós ficamos praticamente 4 meses debatendo o projeto do Executivo, só que esse projeto do Executivo foi praticamente jogado no lixo pelo relator. O relator fez um outro projeto totalmente diferente e uma semana depois que ele foi apresentado, sem que tivesse feito estudos, sem se debater profundamente os impactos que essa nova proposta iria trazer, ele foi aprovado em primeira votação pela Câmara de Vereadores. Então, agora nós vamos nesse intervalo aqui entre a primeira e a segunda votação, há uma grande mobilização da sociedade para evitar que esse substitutivo apresentado pela Câmara Municipal, pelo relator, que teve vários votos contrários, inclusive, ele seja aprovado. Então, nós esperamos no dia 15 fazer uma grande manifestação na audiência pública que ocorrerá na Câmara de Vereadores, para manifestar o descontentamento com essa proposta e apresentar também propostas que possam fazer com que nessa revisão se corrijam problemas e não se criem novos problemas. Que problemas vai se criar? O substitutivo apresentado pelo relator na Câmara e aprovado em primeira votação, ele amplia para 1 quilômetro no entorno das estações de metrô e das estações de trem a área que é possível fazer verticalização sem limite de altura. Esse limite, hoje ele é 600 metros. Os cálculos que nós fizemos mostram que vai dobrar a área.
né, de verticalização sem limites na cidade, se for aprovado esse substitutivo, né? Então, veja que se contemplou alguns interesses do setor imobiliário, que é um setor, de alguma maneira, tem que ser olhado, né? Mas ele não pode deixar de olhar os demais setores. O movimento social de habitação, as associações de bairro, né? Os urbanistas que estão preocupados com a desestruturação da estratégia que foi proposta em 2014. Então, veja, o que nós precisamos aí é ter mais tempo de debate para poder se chegar numa proposta que seja uma proposta que interesse a cidade e que contemple os vários pontos de vista que estão presentes nesse debate sobre a questão urbanística da cidade. Além disso, esse projeto cria uma série de elementos que acabam por gerar uma desestruturação do Fundurb. Fundurb é um Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano que ele é alimentado por recursos da outorga onerosa, que é uma outorga que é paga quando se constrói uma contrapartida para quem vai construir, por exemplo, verticalizando nos eixos, né, de estruturação, que são essas áreas no entorno dos corredores de ônibus das estações de metrô. E o que o projeto faz? Ele desestrutura o Fundurb, porque ele propõe, por exemplo, que em vez das incorporadoras pagarem em dinheiro, né, propõe que seja pago em obras, né? Outra coisa, propõe uma série de situações onde, ao invés do empreendedor comprar pagar a outorga onerosa para a prefeitura e depositar no Fundurb, ele vai poder fazer outros tipos de intervenção para não pagar diretamente para o Fundurb. E o Fundurb é fundamental para que a gente possa reduzir as desigualdades na cidade, né? Porque o Fundurb ele deve estar focado na produção de habitação de interesse social, transporte coletivo, né? E estamos propondo, inclusive, que se inclua aí investimentos na periferia da cidade, na urbanização de favelas e na qualificação da periferia da cidade. Portanto, o recurso no Fundurb é muito importante para que a gente possa, então, né, construir uma cidade menos desigual, mais justa, uma cidade que possa atender às necessidades da população. Professor, já que você deu o panorama geral do que está acontecendo e o que vai vir a acontecer se esse projeto permanecer, se a mudança do plano diretor permanecer assim, vou trazer um outro elemento que é a Folha de São Paulo denunciou nessa semana também que um vereador, que é Adilson Amadeu, do União Brasil, teria se comunicado com o sindicato de incorporadoras para pedir, para fazer uma ligação ali de que essas incorporadoras apoiassem Ricardo Nunes na sua reeleição como prefeito, já que as incorporadoras estavam ali sendo beneficiadas nesse processo dessa revisão do plano diretor e que não poderia ser tão bem vista pela população e pelas outras áreas da sociedade civil, como o senhor colocou, de fato acontece. Mas como o senhor vê essa ligação das incorporadoras com os vereadores? Olha, isso é muito grave, né? O que aconteceu essa semana, né? Não só esse e-mail, né? Essa mensagem que foi transmitida por um vereador para o Secov, como também o fato de que já foi denunciado também, já foi mostrado que muitas das propostas apresentadas pela Associação Brasileira de Incorporadoras foi incorporada ao projeto, enquanto que propostas apresentadas por outros setores não foram incorporadas. Então veja que o processo participativo ele é um processo que implica na necessidade de serem olhados os vários pontos de vista e não os pontos de vista de apenas um setor. Então, o que nós precisamos, o Ministério Público já abriu uma investigação sobre esse caso, né? A gente vê aí aquilo que muita gente desconfia sempre, né? De que há, né, nessa discussão da revisão do plano diretor, né, uma relação não muito republicana entre vereadores e interesses privados, né? Isso não pode acontecer na elaboração de um plano diretor. O plano diretor ele precisa ser um instrumento da cidade, um instrumento que olha os vários pontos de vista e que se justifique também por que fazer essas alterações. Então, veja que você ampliar para 1 quilômetro, né, porque a ideia de você adensar junto à estação de metrô
é que para as pessoas usarem a estação de metrô, usarem o transporte coletivo, mudar um padrão de mobilidade na cidade, porque quem está mais próximo de uma estação de metrô, de um corredor de ônibus, ele tende a usar esse transporte coletivo e não o automóvel. Então, por isso que tem um conceito, aliás, esse conceito é um conceito urbanístico já desenvolvido em muitos países, e está baseado, e aliás, Curitiba teve um papel importante no desenvolvimento dessa ideia, né, que é o DOT, né, desenvolvimento baseado no transporte, de modo que o transporte coletivo orienta o processo de desenvolvimento e adensamento das cidades. Agora, quando se amplia enormemente essa área, né, na verdade o que vai acontecer é um processo de verticalização dispersa, ou seja, no meio de um quarteirão, no meio das casas, surge um prédio sem nenhum limite de gabarito, né? Então isso não tem critério urbanístico. E claro que isso beneficia as empresas que estão interessadas, claro, no maior aproveitamento da terra, né? Isso não é um crime, aproveitar mais a terra. Pode, em certas circunstâncias, ser uma estratégia, né? Tanto do ponto de vista empresarial como do ponto de vista urbanístico. Mas, né, isso não pode ser feito sem critério e é o que está acontecendo. Então, essa relação, né, que não é republicana, ela não pode ser admitida e nós precisamos, então, agora, nessa segunda etapa, fazer valer a voz das associações de moradores, dos movimentos de moradia, dos urbanistas, né, dos juristas preocupados com a questão urbana, né, e nós realizamos, agora no mês de abril, um fórum chamado Fórum SP23, que reuniu entidades profissionais, entidades acadêmicas, que fizeram vários estudos sobre o impacto do plano diretor em São Paulo. Inclusive, elaboramos propostas. É importante que essas propostas sejam ouvidas e incorporadas, né? Porque elas, de certa forma, estão baseadas em estudos, em pesquisas que levam em conta, né, as necessidades da cidade. Então, é isso que se espera da primeira para a segunda votação, que não haja uma influência de um único setor, mas de todos os setores que debatem a questão urbana na cidade de São Paulo e no Brasil. E, professor Nabil, e quando o senhor fala dos impactos, eu queria ouvi-lo nessa questão, porque esse atropelo por parte da Câmara dos Vereadores de querer aprovar às pressas a revisão desse plano diretor, aliás, não leva em conta outras questões. E o senhor trouxe impactos. Para além da questão urbana, urbanística, também tem impactos ambientais, porque mexe diretamente com as áreas verdes da cidade. Ou não, professor? Não, com toda certeza. Inclusive, eu tenho dito que essa revisão ela deveria estar muito mais preocupada, por exemplo, em adotar uma série de medidas para adaptar as cidades para a questão da emergência climática, que está diretamente ligada à questão ambiental, né? Veja, porque em 2013, 2014, embora esse tema já estivesse presente, não está tão presente como hoje, né? Hoje nós temos, né, uma preocupação muito grande com essa questão. Então, na verdade, assim, a própria prefeitura, o próprio executivo já deveria ter feito mais estudos, por exemplo, para diferenciar os eixos, porque é muito diferente, por exemplo, um eixo, né, quando eu digo eixo, são essas áreas de adensamento, né, perto da estação de metrô, né, próximo do corredor de ônibus. É muito diferente um eixo, né, um adensamento, por exemplo, numa baixada, numa região de fundo de vale, e numa região de espigão, que é a região alta, né? Na região baixa, nós temos que tomar uma série de precauções, né? Por exemplo, a questão do subsolo, né? Garagens do subsolo, elas deveriam ser adotadas com muito critério, com muita restrição, né? O próprio adensamento precisa ser pensado considerando a questão da emergência climática. É claro que, por um lado, né, a emergência climática exige cidades mais compactas, né, para evitar o espraiamento horizontal da cidade, né, e portanto, a depredação das áreas verdes que estão no cinturão verde. Por outro, esse adensamento precisa ser controlado e precisa ser muito bem localizado na cidade. Então, esse conjunto de questões, né, estão muito ligadas à questão ambiental, né? Por exemplo, nós temos também a questão da permeabilidade do solo, né? É muito importante que a gente garanta solos mais permeáveis da cidade, né? Inclusive com instrumentos como, por exemplo, tanques de retenção para evitar, né, que a água da chuva, como o solo está impermeável, ela corra muito rapidamente para drenagem, para os córregos, né, gerando problemas como nós vimos, inclusive, esse ano aqui no bairro de Moema,
né, onde uma idosa, inclusive, acabou morrendo afogada em função, né, da subida da água, né, gerada, inclusive, por um empreendimento que estava localizado em um lugar inadequado, né, sem respeitar as chamadas APPs, que são as áreas de proteção permanente, junto aos fundos de vale. Então, nós temos um conjunto de preocupações que deveriam estar sendo muito melhor observados no plano diretor do que, infelizmente, estão sendo. Nós temos também uma outra preocupação, que é com o excesso de garagens, né, nessas áreas de adensamento. Porque vejam que a preocupação principal, junto ao transporte coletivo, é mais gente morando e menos carro. Né? Mais gente e menos carro. Então, por quê? Para mais pessoas usarem o transporte coletivo e mais pessoas, né, poderem se beneficiar, né, dessa localização privilegiada. Né? Infelizmente, né, está se aceitando uma quantidade de carros muito maior do que aquele que seria razoável numa região que tem transporte coletivo. Então, tudo isso são motivos aí para a gente realmente pensar em alternativas a esse projeto. Perfeito. Então, conversamos com Nabil Bonduque, que é arquiteto, urbanista e professor titular de Planejamento Urbano da Universidade de São Paulo, a USP. Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição aí da TVT e de vocês. Um abração. Abraço. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. O advogado Cristiano Zanin foi indicado pelo presidente Lula para a vaga no Supremo Tribunal Federal, o STF. Zanin deverá ocupar a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, caso tenha o seu nome aprovado pelo Senado. Sobre essa questão, a Revista Brasil TVT conversa agora com Gisele Cittadino, que é professora de mestrado e doutorado de Direito na PUC do Rio de Janeiro. Professora Gisele Cittadino, prazer recebê-la mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Obrigada, Cosmo. Prazer muito grande estar aqui de volta. Um abraço para vocês todos e para todos os nossos espectadores e ouvintes. Maravilha. E, professora, eu queria ouvi-la sobre essa indicação do presidente Lula, do advogado Cristiano Zanin, porque muito vem se questionando se o Zanin tem capacidade, se é qualificado ou não para esta vaga aí indicada pelo presidente Lula ao STF. Queria lhe ouvir sobre essa questão. Cosmo, eu acho que a primeira coisa que a gente devia destacar é o fato de que essa indicação não é minha, não é sua, não é do presidente da Câmara, não é do presidente do Senado. Essa indicação é uma indicação do presidente Lula. Né? Em sendo uma indicação do presidente Lula, ele tem, digamos, o ônus, né? O privilégio de indicar um membro, privilégio no sentido, não no sentido técnico do termo, né? Mas ele tem o dever assegurado pela lei de indicar o ministro do Supremo e ele tem também o custo dessa indicação. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu não vejo problema algum na indicação do Cristiano Zanin. Então, vamos lá. A legislação fala que o indicado pelo presidente da República precisa ser alguém que tenha um notório saber jurídico. Eu acho que tudo que o Zanin vem apresentando como resultado do seu trabalho ao longo desses últimos anos no Brasil, seja não só na defesa do presidente Lula, mas também, digamos, o seu sucesso profissional, não há dúvida quanto a isso, eu acho que ele não pode haver dúvida acerca dessa sua qualificação. Se a gente imagina, além de tudo, ele é um rapaz extraordinariamente jovem e inteligente. Se a gente imagina que quando ele assumiu a defesa do presidente Lula, ele não vinha da área criminal, Zanin não era um criminalista e defendeu o presidente Lula com brilhantismo, com competência, com estratégia e com muito compromisso. Então, esse eu acho que é um fator relevante. Quanto ao resto, né, idade, reputação ilibada, não há a menor dúvida de que ele preenche todos os requisitos.
Algumas críticas que provêm da esquerda me parecem bastante frágeis, para não dizer discriminatórias, porque eu já vi gente dizendo que o Zanin não deveria ser ministro do Supremo porque é um advogado habituado a usar ternos caros, né? E aí eu pergunto, primeiro que isso não é problema de ninguém, isso é uma decisão privada. Segundo, ele paga os ternos dele com o dinheiro que ele ganha trabalhando honestamente. Então, é o tipo de crítica tão tola, tão fútil, tão boba, mas que se repete tanto que não faz mal que a gente conteste, né? E, por último, Cosmo, o que eu queria dizer é que algumas pessoas dizem o seguinte: nós não conhecemos Zanin porque ele é uma pessoa muito reservada e ele não se manifesta sobre temas relevantes que o Supremo Tribunal Federal precisa discutir, já discutiu no passado e terá que discutir no futuro, e a gente não tem noção de quem será Zanin no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que esse é um problema menor do que o problema que nós já tivemos no passado, quando nós tínhamos certeza de qual seria a posição do ministro no Supremo, e ele, quando chegou lá, começa a agir de uma forma completamente diferente do que dizia no passado. Então, há ministros no Supremo que efetivamente enganaram a presidenta Dilma e enganaram o presidente Lula, dizendo que eram pessoas que tinham um determinado perfil e, quando chegaram no Supremo, agiram de uma forma completamente distinta daquilo que diziam no passado. Então, eu tenho muito mais medo desse tipo de, digamos, de traição aos compromissos, né, daquela pessoa que o indicou, do que certamente essa ideia de que nós estamos trabalhando numa área desconhecida. Eu não tenho muita certeza disso, não. Mais tarde eu posso explicar um pouco mais por quê. A senhora já explicou quais são os critérios para uma nomeação ao STF, que essa nomeação, de fato, é feita pelo presidente e única e exclusivamente por ele, né? Mas, de fato, há muito... A senhora também já colocou um pouco do questionamento de setores da esquerda sobre esses aspectos, mas o que um campo diferente questiona é sobre a capacidade, né, do Zanin em realmente ocupar esse espaço. Mas eu queria trazer algumas colocações, como, por exemplo, de Carmen Lúcia, de Gilmar Mendes, que fazem parte desse Supremo já, né, de colocando que não vê nenhum impedimento para que ele assuma. E aí eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouco dessa celeuma. Assim, na história, nós tivemos assim, pouquíssimos casos de pessoas que não foram, de fato, indicadas e foram empossadas, né, para esse cargo no STF. Mas isso digamos, uma cortina de fumaça que estão criando em cima dessa nomeação para, de fato, não falar do que é realmente o importante, que é isso que a senhora colocou, da postura dele e tudo mais? Eu te diria o seguinte, do ponto de vista, digamos, muita gente tem dito, o que é que significa essa cortina de fumaça, né? Muita gente tem dito o seguinte: porque Zanin foi advogado do presidente Lula, o presidente Lula, teria algum tipo de impedimento ético a indicar o advogado Zanin ao Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Zanin foi advogado dele. Eu diria mais, o Zanin não foi somente advogado do Lula. O Zanin é casado com uma moça que vem a ser a filhada do presidente Lula. Então, há uma ligação do Zanin com o presidente Lula que não é só uma ligação profissional, mas é também uma ligação afetiva, quase que familiar. Agora, o presidente Lula, depois de tudo que ele passou, eu tento pensar qual é o cálculo que o presidente Lula faz na cabeça dele ao indicar o Zanin, né? Até hoje, o presidente Lula escutava, e a gente sabia disso, ele escutava vários setores
da área da justiça, do judiciário, dos professores, dos advogados, de representantes. Ele escutava o setor antes de fazer uma indicação. Eu acho até que o presidente Lula nunca nem valorizou tanto, né? Eu acho que ele estava muito mais preocupado com o desempenho dos ministros dele do que propriamente com o desempenho dos ministros no âmbito dos tribunais superiores. Então, depois de tudo que ele passou, depois de todo o lawfare que aconteceu no Brasil, essa perseguição judicial com base em questão exclusivamente política, eu acho que o presidente se deu conta de que essas indicações são relevantes demais para que ele indique as pessoas e depois ele próprio sofra na pele, né, tudo o que aconteceu partindo de pessoas que ele indicou. Então, eu acho que dessa vez, com toda razão, eu faria a mesma coisa se estivesse no lugar dele. Eu gostaria de pensar da seguinte forma: se eu for traído, pelo menos eu vou ser traído por uma decisão que eu tomei individualmente. Esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto: a gente precisa pensar por que é que um presidente da República tem o poder de indicar alguém para o Supremo Tribunal Federal. Não é só no Brasil. Eu queria lembrar para vocês que quando o presidente Obama estava quase concluindo o seu mandato, havia uma ministra da Suprema Corte americana, já com muita idade. Eu não tenho certeza, mas me parece que ela tinha mais de 90 anos. É óbvio que quem tem mais de 90 anos, né, não tem tantos anos de vida pela frente. Ela tinha sido uma indicação do Partido Democrata. E Obama estava chegando ao final do seu mandato. Ele a procura e pede para que ela se aposente, para que ele possa indicar o seu substituto. Ela não faz isso, acaba o mandato de Obama, Donald Trump assume o governo e algum tempo depois essa senhora falece. Quem é que ganha a indicação? O Partido Republicano, que coloca quem na Suprema Corte? Pessoas que pensam como eles pensam. Então, por que é que isso funciona dessa maneira? Porque o presidente Lula, como Obama, como Trump, eles ganham a eleição por uma determinação da soberania popular. Então, quando eles fazem a indicação a um tribunal superior, essa indicação carrega essa soberania popular em alguma medida. Então, ninguém está esperando que Zanin, no Supremo Tribunal Federal, proteja o Partido dos Trabalhadores, proteja o presidente Lula. Não é nada disso. Mas se espera que a mesma decisão da soberania popular que elegeu um projeto político seja respeitada no Supremo através da figura do Zanin, que respeite esse mesmo projeto político. Então, o Zanin não pode chegar no Supremo Tribunal Federal e votar contra os direitos trabalhistas, contra os direitos previdenciários, contra os direitos das mulheres. Enfim, ele não pode votar a favor das privatizações generalizadas. Por quê? Porque ele não foi indicado por um liberal. Ele não foi indicado por um candidato que represente esses interesses. Ele foi indicado por uma outra força política. E essa força política não é o presidente Lula, é a soberania popular que nomeou o presidente Lula presidente da República. Então, é essa conexão que a gente tem que fazer. E eu gostaria de dizer, finalmente, o seguinte: eu não tenho nenhuma dúvida de que essa indicação é legítima. Eu espero que o Zanin tenha a noção do presente que ele está recebendo, porque ele é um rapaz jovem que pode construir uma belíssima carreira no Supremo Tribunal Federal, desde que ele se comprometa com a defesa da Constituição Federal, que no fundo, é uma Constituição comprometida com os direitos, e é essa Constituição, em respeito a essa Constituição, que o presidente o indicou. Então, eu só farei crítica ao Zanin se o Zanin chegar no Supremo Tribunal Federal e se comportar, por exemplo, como o ministro Toffoli às vezes se comporta.
foi indicado por Lula e atua a partir de uma pauta que não é a pauta que elegeu o presidente Lula naquela época. Professora Gisele, recentemente eu li a respeito sobre essa questão da indicação do advogado Cristiano Zanin a uma vaga no STF, que por mais que questionem a capacidade e a qualificação dele, tem um ponto que ele é muito assertivo, que seria que é um garantista jurídico e constitucional. E a senhora acabou de falar isso. Espero que seja um constitucionalista. É isso mesmo? A senhora confia nessa questão que vem falando que ele é um garantista constitucional? Eu não tenho a menor dúvida disso. O Zanin é um garantista e isso significa que o Zanin não vai abrir mão da defesa da democracia, não vai abrir mão do compromisso com a defesa da institucionalidade, da normatividade vigente. O Zanin vai se comprometer fortemente com todas as garantias do devido processo legal, da presunção de inocência, de tudo aquilo que negaram não só ao presidente Lula, mas a um conjunto grande de cidadãos brasileiros nesse país, nesses últimos anos. E a atuação dele, do Zanin, no processo do presidente Lula, deixa isso muito claro. Então, quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. A única coisa que a gente ainda não sabe, vai saber brevemente, é qual será a postura do Zanin em relação à proteção das camadas populares, né? Qual será a posição dele? Agora, eu sou muito sincera com vocês. Se tem alguém que conhece Zanin, é o presidente Lula. O presidente Lula, alguém aqui imagina que uma pessoa tão próxima, com um vínculo quase que familiar, afetivo, eles não terão conversado sobre todas essas questões? Eu não tenho a menor dúvida disso. Talvez o Zanin tenha dito, olha, aqui ou aqui eu não vou. Né? Até aqui eu chego, daqui para lá eu não vou. Mas eu duvido que nós vamos ter um ministro da Suprema Corte apenas garantista e inteiramente liberal no sentido, digamos assim, da não proteção do trabalho ou no sentido do liberalismo de mercado e da defesa das privatizações. Eu não acredito nisso. Vou ficar muito surpresa e vou criticar fortemente, não tenha dúvida. Perfeito. Lembrando que ele ainda passa por uma sabatina no Senado e pela votação de lá para, em definitivo, estar pronto para assumir esse posto. Então, conversamos com Gisele Cittadino, que é professora de mestrado e doutorado em Direito na PUC do Rio. Professora, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos, pelas colocações e por toda essa análise feita pela senhora. De nada, um abraço para vocês, um prazer muito grande estar aqui na TVT de novo. Abraço. Abraço. Em sua 27ª edição, a Parada do Orgulho LGBTI+, de São Paulo, sai às ruas em defesa de um tema fundamental: políticas sociais para LGBT+, queremos por inteiro e não pela metade. O evento acontece neste domingo e reafirmará o compromisso com a luta contra qualquer tipo de discriminação, além de promover o respeito à diversidade e a construção de políticas afirmativas para a população LGBTQIAP+. A parada também é uma manifestação social que reivindica direitos, promove a visibilidade e celebra a diversidade com ações políticas afirmativas e culturais. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com Carolina Iara, deputada estadual pela bancada feminista do PSOL aqui no estado de São Paulo. Deputada Carolina Iara, tudo bem? Prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Bem, bom dia a todas as... É um prazer estar com a TVT mais uma vez. Estamos aí mais uma semana histórica, né? De o maior evento LGBTQIA+, do mundo, né? Ser aqui em São Paulo, ser aqui no Brasil, na América Latina. E estamos aí na luta, né? Por essa comunidade que é grande já, né? É verdade. Deputada, esta 27ª edição da Parada, ela traz um tema muito importante nesta sua edição, que é políticas sociais para LGBT+, queremos por inteiro e não pela metade.
Eu queria lhe ouvir sobre esse tema especificamente da parada. A senhora, que é uma deputada intersexo, travesti, na Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo, que mostra o quanto a gente vem evoluindo e aí a população LGBTQIA+, por direito, por conquistas, sobretudo em um momento que a gente saiu de ataques e tanto retrocessos, deputada. Com certeza. Nós temos um grande desafio, inclusive eu tenho até aqui um lema para mostrar aqui, ó, que é o Armário Nunca Mais, que é uma política LGBTQIA+, que nós estamos em bancada feminista e a bancada do PSOL, que é o PL Armário Nunca Mais, né? Que o estado de São Paulo, por exemplo, que é o estado mais rico do país, não possui uma política estadual consolidada de proteção para as LGBTQIA+, do estado, né? E isso se reverbera nacionalmente, né? Então, dos 27 estados, somente 11 conseguem ter algum tipo de programa, não é nem política, é programa por decreto, alguma coisa, né, para as comunidades LGBTQIA+. Outros estados sequer têm departamentos ou programas. Então, é uma coisa muito complicada. Nós ainda temos poucos direitos garantidos, como a mudança do nome para pessoas trans, como eu, né? Ou a mudança do nome para pessoas intersexo, né? Que nasceram com aspectos biológicos dos dois sexos, como eu, ou casamento LGBT, tudo isso é por decisão judicial. E, veja bem, são formas, né? A decisão judicial ela é um pouco frágil, porque mudando a conjuntura do judiciário, principalmente do Supremo Tribunal Federal, nós podemos perder direitos. Nós vimos o que aconteceu com o trumpismo lá nos Estados Unidos, né, com a mudança da Suprema Corte e a tomada pelo conservadorismo. Então, nós temos um desafio aqui no Brasil, e nós estamos fazendo o nosso dever de casa aqui enquanto deputadas estaduais, né, na Alesp, que é uma casa, na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é uma casa conservadora, é uma casa, né, majoritariamente de homens brancos, mais de idade, e que tem todo um conservadorismo, né, uma cabeça fechada, inclusive, para esse assunto. Mas nós temos que trazer esse debate à tona da política de proteção, porque não adianta também a gente só ter decisão judicial e só ter programas que contemplem essa população quando ela já foi vitimada pela violência, né, pela LGBTfobia. Nós precisamos da proteção antes, né, uma proteção de prevenção à violência, uma proteção de educação da sociedade para a diversidade, para a igualdade de gênero, a igualdade racial, né, para a igualdade. Isso faz com que a gente precise de políticas educacionais, de políticas de assistência social para essas populações LGBTQIA+, que têm dificuldade de emprego. Por exemplo, as travestis têm uma dificuldade enorme de se consolidar no emprego. As mulheres lésbicas masculinizadas também. As mulheres lésbicas sofrem muitas vezes de estupro corretivo em territórios, né? Então, a gente tem que ter arcabouços, né, de políticas públicas. Deputada, nesse sentido que a senhora está falando sobre os direitos, sobre o arcabouço que precisa ser compreendido para garantir tudo a essa comunidade, eu queria trazer um novo elemento, é que tanto a parada como as lutas cotidianas da comunidade são sempre recheadas de cultura, de expressões artísticas. O próprio tema da parada tem a ver com uma música, né? Eu me lembrei da música do Titãs, né? Que a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. E aí eu queria que a senhora pudesse falar disso, assim, como que isso contribui para essa luta, porque luta não é triste, né? A luta é alegre, a luta é para cima. Então, eu queria que a senhora falasse disso. Exatamente. Eu acho, inclusive, que, citando aqui Lélia Gonzalez,
A comunidade LGBTQIA+ brasileira, ela é bastante americana, né? Ela é bastante, né, nesse sentido, exuberante como os nossos povos originários e como a africanidade que veio para cá, né? Então, nós também vamos nos rechear daquilo que o carnaval faz, daquilo que os nossos movimentos culturais brasileiros fazem de melhor, né? Que é a riqueza e a diversidade dessas expressões. E as LGBTQIA+, vão colaborar com esses, né? Então, nós vamos sim lutar, mas também festejar. Nós temos uma coisa da questão do fervo ser luta, né? O fervo também é luta. Então, ferver no sentido de festejar é também uma expressão, né, da nossa alegria num mundo que ainda nos mata ou num mundo que ainda nos exclui, né? Então, o contragolpe é justamente esse, né? O Ailton Krenak fala muito disso, né? Da alegria dessa dança cósmica da vida, né? É a grande questão, é o grande desafio. Como continuar resistindo alegremente, né? É um desafio diário, porque aqui ainda é o país que mais mata travestis e transexuais do mundo, né? Pelo menos no que se anota. E a gente, mesmo assim, devolve para a sociedade brasileira um caldo cultural bem bacana com bate-cabelo, um caldo cultural bem bacana com pajubá, que é uma língua que as travestis utilizam através da mistura entre o português e o iorubá, aprendido nos terreiros de candomblé. Nós também damos de volta a arte drag, a arte transformista, a exuberância, né, dos trios elétricos, dos carros, que são quase carros alegóricos da parada LGBTQIA+, e uma série de outras manifestações, tantas, né? A cultura ballroom, né, que é aquela do Vogue, né, que as pessoas agora ficou famosa por causa da série da Netflix, né, a Pose, mas tantas e tantas outras que nem dá para eu citar aqui, né, que são contribuições culturais muito importantes. A Glória Groove, enfim, a Linda Quebrada, e isso faz com que a nossa comunidade também faça parte da constituição cultural do nosso país. E é importante essa valorização, porque a gente não quer só comida, como já diz a música, e você bem disse, né? A gente quer cultura, arte, a gente ser incluso de fato nessa sociedade, né? E para isso nós precisamos do mínimo, né? Do mínimo. A gente quer emprego, a gente quer direito à saúde, a gente não quer privilégio, né? Como a extrema-direita fica falando, né? A gente quer o mínimo. A gente quer poder sair na rua e não ter o risco de ser assassinada, né? Como tem as travestis e transexuais nesse país, né? Nós queremos ir numa empresa e não passar, né? Não ser aprovada, porque nós não nos enquadramos no perfil da empresa pela boa aparência ou qualquer outra coisa que diga que, na verdade, é a pura LGBTfobia e que também a população negra já passou por isso, né? Porque a tal da boa aparência nas empresas, né, há bem pouco tempo atrás e até hoje para alguns cargos, não inclui a população negra, inclui a população branca padrão, né? Então nós temos esses desafios para fazer com que a nossa manifestação cultural legítima e participante deste país possa se sofisticar ainda mais, possa se popularizar ainda mais e a gente consiga fazer com que a tiazinha da padaria possa entender, possa compreender, possa conviver harmoniosamente, sem ódio, com as travestis, com a lésbica masculinizada, com a pessoa intersexo, para que as pessoas intersexo, como eu, que nasci com aspectos dos dois sexos, não sejam cirurgiadas precocemente, para que a gente não seja mutilada genitalmente. É essa a nossa luta. É uma luta, sobretudo, por aceitação, né? É uma luta por entendimento, congregação, né? E não a luta do ódio, né? Como tem sido a partir do momento que a extrema-direita ganhou mais poder aqui no Brasil,
né? Então a gente tem esse desafio, né? Nós temos esse desafio de comunicação ao mesmo tempo com a população, essa disputa de narrativa com a extrema-direita e ao mesmo tempo o avanço nas políticas públicas institucionais para que essas manifestações culturais não sejam soterradas, para que as nossas vidas, inclusive, não sejam soterradas, né? E, deputada, e como a senhora falou muito bem dessa questão de luta por direitos e conquistas, e quando a gente fala dos preconceitos pré-estabelecidos, na população LGBTQIA+, principalmente a população travesti, transexuais, das lésbicas masculinizadas, o gay afeminado, esta violência, ela é a cada dia. E é muito provável que neste exato momento que a gente está conversando, aqui no Revista Brasil TVT, um LGBTQIA+, uma LGBTQIA+, esteja sendo assassinada, esteja sendo vítima de violência. Mas, para além disso, o movimento cresceu tanto, ele se ampliou tanto, que, além das artes plásticas, tem a questão da academia, muitas e muitos LGBTQIA+, nas academias, produzindo conteúdo literário. A senhora, inclusive, recentemente defendeu uma tese de mestrado, não é isso? Exatamente. Eu acabei de defender um mestrado na Universidade Federal do ABC, né? Então, sou oficialmente professora, mestra, né? E isso é muito importante, né? Porque, além de deputada, eu posso contribuir para o saber científico das ciências sociais, né? Saindo do lugar, historicamente, de objeto de pesquisa ou de sujeito da pesquisa, entrar no lugar de pesquisadora, para entrar no lugar de intelectual. Em 1990, a Astral, que era a Associação de Travestis e Liberados da época, que depois foi se transformar na ANTRA, nós tínhamos a maioria esmagadora das travestis analfabetas, né? E hoje, passados esses anos, nós já temos travestis mestres, doutoras e deputadas, né? Isso, de fato, é um avanço. E é um avanço que não é um fenômeno, né? É importante dizer isso. É um avanço que é fruto de toda essa luta, né, do movimento trans, do movimento LGBTQIA+, em parcerias, não é verdade? É importante dizer que eu fui eleita na bancada feminista num coletivo de mulheres negras, né? Ou seja, essa parceria histórica com mulheres negras, ela é muito potente e ela funciona e nos trouxe até aqui também, né? É muito importante isso. Muito papel da esquerda também, do setor progressista, que nos ajudou nesse sentido, né? Mas a gente precisa, digamos, eu falava isso, né? Quando eu nasci e cresci no bairro do movimento social de moradia, né? Então eu consegui a casa que eu vivi por muitos anos pela luta da moradia. E a gente falava, né, na adolescência, esses filhos, essas filhas da classe trabalhadora ali daquele bairro, que a gente já tinha casa. Agora era a hora de novos direitos. A gente queria ter o direito a nós mesmas e ter direito à cultura, né? Ter direito à educação, ao saneamento básico, uma série de coisas. E eu acho que é justamente esse o sentido, né? A Marilena Chauí fala de criação de novos direitos também. Não é só a estagnação. E eu acho que nós tivemos avanços, não há como negar, né? E agora nós estamos no sentido de a contradição do Brasil. Por que nós somos o país que mais elege, inclusive, travestis e transexuais? Nenhum país outro do mundo, gente, tem mais de 30 parlamentares trans, como aqui no Brasil. Nós temos mais de 30 parlamentares. Ao mesmo tempo que somos o que consome pornografia trans. Então, a gente precisa discutir essas contradições culturais para a gente conseguir reverter esses... Deputada, no finalzinho aqui a gente teve um problema com a sua conexão, mas deu para entender o recado que a senhora passou. E aí, então, a gente fala mais uma vez para quem nos acompanha que queria que a senhora fizesse, assim, rapidinho, o último convite para as pessoas estarem presentes, então, na Paulista nesse domingo. Vão ser milhões de pessoas colorindo a Paulista e eu espero você que está aí assistindo lá. Independente de ser LGBTQIA, a parada, eu sempre digo isso, nós somos generosas, nós queremos um método
caiba as maiorias, né? Caiba os 99% explorados pelo capital. Então, vá lá, se junte a nós nessa luta por um mundo novo. Perfeito, deputada. Maravilha. Conversamos com Carolina Iara, que é deputada estadual pela bancada feminista do PSOL aqui no estado de São Paulo. Deputada, muitíssimo obrigada pela participação conosco aqui hoje no programa. Obrigada, gente. Desculpa a internet, mas foi ótimo. Axé para nós. Maravilha. Axé para nós. E com esse convite da deputada Carolina Iara, para quem nos assiste aqui na TVT e também nos acompanha na Rádio Brasil Atual, fica aí o convite a você que queira participar da 27ª edição da Parada do Orgulho LGBTIA+, em São Paulo, que começa neste domingo a partir das 10 horas, concentração no MASP, na Paulista. E com essa entrevista da deputada Carolina Iara e com este convite, a gente encerra o Revista Brasil TVT desta semana, Ana Rosa. Exatamente, Cosmo. Encerramos mais uma edição do nosso programa. Se você perdeu alguma coisa de hoje, dos dias anteriores, ou quer rever algum trecho das entrevistas, vai lá no nosso YouTube, youtube.com/RedeTVT, tá tudo por lá. Forte abraço para quem nos acompanha, para quem for à Parada LGBTQIA+, bom evento, até semana que vem. Pessoal, quem for à parada, aproveite com tranquilidade, sem violência, porque a parada, acima de tudo, é um evento cultural de alegria. Cuidem-se todos, boa semana. A gente se encontra no próximo Revista Brasil TVT. Tchau!